Bom, Luciano, de verdade, sem entrar aqui na questão da discussão que muitos tentam ideologizar, politizar, o governo, ele está sendo responsável. A gente tem que admitir isso daqui. Primeiro, a questão é que a nossa economia anda patinando. Com a economia patinando, a arrecadação cai. Se a arrecadação cai, o nosso orçamento, que já é uma peça de ficção, ele também, naturalmente, não entra em acordo, ou melhor, está em desacordo com o crescimento econômico. Não tendo verba, o governo corre o risco de, se mantiver os gastos tal qual previsto no orçamento, entrar em conflito com a lei de responsabilidade fiscal. Aí vem aquela história, vai fazer pedaladas? Vai tomar medidas que possam mais adiante vir a se comprometer? De fato, é amargo. É preocupante, as prefeituras, e não só elas, mas também o governo do estado, ficam preocupados porque nós temos obras federais, porque inclusive o governo não detalhou, mesmo essa merrequinha, mas ele ainda não detalhou onde será feito o bloqueio, em que pastas, em que ministérios, em que órgãos, isso só será feito na semana que vem. Mas diga-se de passagem, é uma atitude fiscal responsável do governo e da sua equipe. Não tem dinheiro, não tem como gastar. Se insistir nessa tese, vai descumprir a lei de responsabilidade fiscal. E se descumprir a lei de responsabilidade fiscal, o presidente da República pode incorrer no chamado crime de responsabilidade, de improbidade administrativa, exatamente, que abre as portas para uma ameaça de impeachment. Mas, Beto Almeida, ao mesmo tempo que você fala sobre a economia que patina, essa economia não anda porque há frustração também dos setores produtivos, na falta de medidas adotadas pelo próprio governo federal que estimule a indústria, o comércio, as empresas a investirem, a ampliarem a produção e ao mesmo tempo contratarem. Sem contratação, sem novos empregos, sem produção, nós não temos arrecadação porque temos um consumo lá embaixo. É verdade. Inclusive, esse corte veio exatamente da queda na previsão orçamentária, inclusive na queda do crescimento da economia. Desculpe. Por conta disso, o governo, então, resolveu já fazer a parte que lhe cabe, que é fazer esse corte, que é o contingenciamento. A gente chama de corte, mas o contingenciamento, as pessoas acham que é a mesma coisa. Na realidade, do ponto de vista técnico mesmo, contingenciar é você segurar essa verba. Ele está suspendendo. E numa linguagem mais popular, mas olha só, Beto, significa corte. O corte também é temporário, tanto quanto o contingenciamento. O corte nem sempre é temporário, ele pode ter um mas efeito imediato. O contingenciamento também nem sempre é temporário. O contingenciamento, olha, tem um comparativo que eu gosto de fazer sempre, é o seguinte: imagine que você quer comprar um presente bacana para o seu filho no final do ano, só que nós já estamos no meio do ano. Aí eu começo a perceber que o meu orçamento está ficando apertado. Que se eu não não segurar aqui uma onda e evitar gastos, eu não vou conseguir comprar aquele presente para o meu filho. Aí o que eu ia gastar, eu vou aqui segurando, eu vou guardando, criando aqui um colchãozinho para ver se no final do ano eu consigo então pegar aquele dinheiro e comprar o presente que eu estou querendo. Ou seja, você hoje corta determinadas despesas para fazer a economia e gastar, segurar, cortar. Eu seguro de significa cortar, segurar, que é o que precisa ser feito. Se eu ia para também, restaurante 2 vezes no mês, só vou uma, não vou a nenhuma. Ou seja, você cortou um restaurante uma vez por semana, né? Beto, isso significa também que os prefeitos precisam adotar essas medidas. Você já se antecipou para falar nessa segunda-feira sobre essa movimentação de alguns prefeitos, de entidades que querem que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará passe uma mão, uma peneira, uma alisada nos gestores municipais que deixaram ou deixarão de fazer o dever de casa, que deixam de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E alisar a cabeça de quem comete infração é estimular a se descumprir uma lei tão boa como é a lei da responsabilidade fiscal. Exatamente isso. Olha, eu disse o seguinte: a lei de responsabilidade fiscal, Luciano, ela foi criada e colocada para valer no país em 2000. Quer dizer, esse ano passado ela fez 18 anos, alcançou a maioridade, está chegando aos 19 anos e corre sérios riscos por conta dessa necessidade, por exemplo, que os gestores, parece que têm, de sempre estar querendo gastar mais do que arrecadam. Então, os prefeitos aqui do Ceará
foram à Assembleia Legislativa, conversaram com o presidente José Sarto. A Assembleia Legislativa, é bom que se diga, tem, inclusive, nas suas atribuições, o papel de fiscalizar a ação realmente das prefeituras. E aí foram pedir ajuda ao presidente da Assembleia para que fosse também com eles ao TCE, ao Tribunal de Contas do Estado, para que os técnicos do TCE fossem a menos em relação à análise dos gastos dele e principalmente do que diz respeito àqueles limites que tem da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, Zenô, gastar no limite, no máximo, 60% da receita corrente líquida com pagamento de funcionários, ter aqueles limites de gastos, por exemplo, com educação, com tudo isso. Agora, não dá para simplesmente, como você disse, o momento é difícil, o TCE precisa ter essa flexibilidade. A lei tem que ser cumprida. Se não for cumprida, os prefeitos não vão aprender o necessário dessa lição, que é exatamente cortar gastos. Tem que reduzir contratação de terceirizados, tem que evitar aumento, dói, é antipático? É, mas tem que evitar esses gastos, tem que evitar aumento de terceirizados, de cargos comissionados, de gastos com telefonia, com combustível. Tem que fazer o dever de casa, é isso. E nesse dever de casa é importante que seja preservado, pelo menos, o direito de quem trabalha receber em dia o salário. Aí e eu falo, básico. nesse caso, Aí do sim. dia a dia dos servidores dos municípios do Ceará e também do 13º salário tão aguardado ao final de cada ano pelos servidores públicos, pelos trabalhadores. O esforço vale para isso, Zenô, que você falou bem. Para evitar, por exemplo, o corte em compromissos que são estratégicos e importantes para o funcionário, que é exatamente o direito que ele tem de receber pelo trabalho que ele está realizando.